Poderíamos retomar, então? Sim. Então, gente, vamos agora para a segunda parte de nosso evento. Vamos ouvir o Fernando e a Socorro. Ambos fizeram doutorado sanduíche em Lisboa. Vamos, então, ouvir a ambos e depois abriremos para uma rodada de perguntas, dúvidas, comentários. Eu quero agradecer desde já a ambos e novamente agradecer a todas e todos aqueles que ainda estão aqui presentes na nossa reunião. Então, Fernando. Olá, bom dia. Conseguem me ouvir? Sim. Ok. Primeiramente, bom dia. Agradeço a oportunidade de poder compartilhar a experiência que tive no programa PDSE CAPS, do doutorado sanduíche. Aproveito para mostrar o meu contentamento, né, de estar diante de meus colegas novamente. Vi alguns rostos, né, os quais não via já há algum tempo, né, especialmente dos mestrandos, como o Renan, o João, né. Então, uma satisfação revê-los, bem como o Everclay, que é um grande parceiro de trabalho também. Então, eu vou compartilhar a tela. Posso? Sim, claro. Deixa eu abrir aqui novamente. Um momentinho. Ok. Pronto, conseguem ver? Ok? Então, este é o relato de experiência do programa de doutorado sanduíche da CAPES, que fiz na Universidade Nova de Lisboa, entre o ano de 24 e o ano de 25. Então, foram 3 meses, né, entre novembro a janeiro de 2025. Novembro de 24 a janeiro de 25. Então, antecedentes, né? Por quê? Por que realizar um doutorado sanduíche? Então, a importância de realizar um doutorado sanduíche consiste em adquirirmos mais experiência para desenvolvermos o trabalho que estejamos desenvolvendo em nossos programas, né, de doutoramento. A escolha, né, de Lisboa como cidade para realizar o doutorado sanduíche está muito ligada ao tema da minha tese, né? A minha tese trata da percepção de beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida no Recife. E Lisboa tem já uma certa experiência na produção de parques habitacionais de interesse social. Então, o Brasil ele tem uma experiência também, sobretudo, né, no período democrático, de construção, né, de parques habitacionais levados a cabo pelo Estado, não necessariamente de forma completa, como podemos discutir a seguir, mas essas duas cidades, no caso, a cidade de Lisboa e a cidade do Recife, né, possuem elementos em comum, né? São cidades que viram nascer a democracia muito tardiamente, sobretudo se compararmos, né, a outras cidades de países do norte global. Lisboa praticamente abraça a democracia em 74, o Brasil em 85, o estado do Recife, né? E Lisboa também é uma cidade com vários contrastes sociais ao longo do século XX. Então, estamos falando de um país que, embora seja um país de primeiro mundo hoje, é um país que enfrentou uma série de dificuldades em relação à garantia de direitos de sua população, sobretudo essa questão relativa à habitação. Então, a ideia de que o projeto, né, de um doutorado sanduíche ele esteja sob o guarda-chuva de um projeto de tese. Então, uma vez que meu projeto de tese trata-se justamente de analisar a percepção de beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida, que é um projeto que tem sido orientado pelo professor Bosco, né, na UFRN,
A ideia é justamente de refletir sobre políticas habitacionais na cidade do Recife, numa reflexão comparativa com aquelas políticas habitacionais engendradas na cidade de Lisboa. E aí os passos iniciais, né, justamente para que a gente possa adentrar num PDSE. A coleta de informações, então é importante que quem se interessa por realizar, né, o PDSE vá em busca de editais anteriores, né, sejam editais da própria universidade na qual esteja cursando doutorado, seja de outros também, porque é importante verificar que elementos estão sendo ali demandados, lembrando que as universidades têm autonomia para estabelecer os elementos que vão pedir, né, nos seus editais, no PDSE. É importante também ir em busca das experiências de colegas, foi o que eu fiz, eu fui em busca da experiência da professora Renata, que foi também orientando o professor Bosco, e ela fez o doutorado de sanduíche dela também em Portugal, então tive uma conversa prévia com ela para saber quais eram os passos, né, que eu deveria tomar para realizar o programa, né. Levantamento de orientadores, isso é importantíssimo, então verificar dentre as universidades estrangeiras, aquelas que trabalham com o tema que é de sua missão. No caso, eu fui justamente para a Universidade Nova de Lisboa, na qual trabalha o professor Gonçalo Antunes, que me orientou lá, e também a questão da proficiência. Embora estejamos falando de Portugal, mas o edital pedia também proficiência em inglês. Isso era mais uma demanda da CAPES do que propriamente da universidade. Então é importante que se ateste também a proficiência em inglês, mesmo se tratando de uma ida para Portugal. Lembrando que muitas das aulas em Portugal são também lecionadas em inglês, né? Então, a adequação do projeto às regras do edital, uma questão que terminei contemplando já. Desculpa, Fernando, te interromper, mas é que o seu PowerPoint ainda está no primeiro está no primeiro slide, ainda? é isso mesmo? Então deixa eu fazer o seguinte, eu vou fechá-lo aqui e vou compartilhar a tela cheia. Cadê? Cadê? Pronto, aí vou abrir a apresentação e acho que agora talvez funcione. Pronto, quando eu mudo, agora conseguem verificar a mudança? Sim. Pronto, perfeito. Então, a ideia, né, dessa apresentação era justamente falar de elementos que tirassem eventuais dúvidas sobre o programa, de modo, né, que as pessoas que no futuro eventualmente queiram participar dessa experiência, né, possam ter aí alguns elementos iniciais, né, de como proceder. Então, elementos que eu já tratei, do porquê, né, dessa ida para Lisboa, a importância da coleta de informações em busca dos editais anteriores, experiências dos colegas, o levantamento dos orientadores, que é uma etapa importantíssima, né, das universidades estrangeiras, e também da questão da proficiência, né, sobretudo se o objeto for ir para países nos quais não se fala português, né. Então, a adequação do projeto às regras do edital, no caso da FRN, pedisse um projeto bastante enxuto. Já havia desenvolvido o projeto, que o projeto, como eu disse, ele está sob o guarda-chuva do meu projeto de tese, e o título do projeto que eu submeti ao PDSE chama-se Do Capibara e Beltejo, justamente a discussão sobre as políticas públicas de habitação de interesse social em Recife e Lisboa, né? E outro elemento importante é recolher a carta de aceites dos orientadores, tanto o orientador do Brasil quanto o orientador da universidade que vai lhe abrigar no estrangeiro. Então, após a aprovação, é importante que se cumpra a burocracia do PDSE da CAPES. Então, após a aprovação no edital junto à universidade, a CAPES vai entrar em contato com estudantes e requerer uma série de informações que vão ser necessárias para cumprir as etapas burocráticas, né? Então, é importante também, dependendo exatamente também do país, né, que a pessoa deseja ir, verificar as questões de visto, porque o visto e as demandas em relação a isso vão ser diferentes de país para país, né? Então, alguns países vão ter uma exigência menor, outros vão ter uma exigência maior, né? E também a questão da moradia estada, né, considerando o valor da bolsa. O valor da bolsa, para a gente, né, que fomos para Lisboa, era de 1.700 euros. Né? Então, você tinha 1.400 euros da bolsa, mais 300 de uma ajuda de custo dada à cidade. Então, cidades consideradas de alto valor,
a CAPES também dá um valor adicional. Então, o que é que eu fui fazer lá, como adiantei, né? Eu fui pesquisar justamente a experiência em Lisboa quanto à produção de parques habitacionais de interesse social. Então, o que é uma habitação de interesse social? Justamente aquela habitação que é endereçada às populações que, via de regra, não tem a capacidade de comprá-la, né, de adquiri-la, considerando que, quando falamos de habitação, no capitalismo, trata-se de um produto, né? Então, quando o produto de habitação se descola da renda das famílias, né, é importante, dentro dessa perspectiva, sobretudo desses países, né, capitalistas, que haja uma participação do Estado de modo a garantir aquela habitação às pessoas, né? Sobretudo quando a gente trata de países democráticos, os quais, eventualmente, estabelecem em suas cartas constitucionais a habitação como um direito, né, o direito à moradia, como, por exemplo, o Brasil o faz, né? Então, aqui está a universidade para a qual eu fui, né, o campus da Universidade Nova de Lisboa. Esse prédio é um prédio que era um colégio jesuíta do século XVI, e aí funcionava o SIX Nova. Então, para que eu pudesse me vincular à Universidade Nova de Lisboa, eu primeiro fiquei vinculado ao SIX Nova, que é um centro de investigação científica da universidade, né? E nessa experiência, eu participei de várias aulas do meu orientador, Gonçalo Antunes, que eram lecionadas tanto na cidade de Lisboa, no município mesmo de Lisboa, quanto em outro município da área metropolitana de Lisboa, que ficava na costa da Caparica. Então, às sextas-feiras, né, eu tinha aulas em Lisboa, e nas quartas, se não me engano, eu tinha aulas na costa da Caparica, né, que dista, se não me engano, cerca de 30 quilômetros do centro de Lisboa. Então, isso, vinculação ao SIX Nova, né, o desenvolvimento da pesquisa constante no plano de trabalho, que adiantei para vocês, que é do Capibaribe ao Tejo. Capibaribe é a cidade do Recife, ela é margeada pelo rio Caparibe, que é muito importante historicamente para a gente. Políticas públicas de promoção da ação social, os casos de Recife e Lisboa, né? E a experiência envolveu a apresentação de trabalho. No meu caso, eu apresentei um trabalho dentro do mestrado em territórios da Universidade Nova de Lisboa, que tratava justamente da experiência do programa Minha Casa Minha Vida no Brasil, né, as participações em aulas como ouvinte e também de eventos que eram determinados pelo meu orientador. Então, não raro o orientador dizia: olha, Fernando, vai ter um evento em Cascais, né, então me dirijo a Cascais em determinado horário, determinada data para participar do evento. Vai haver uma comunicação da Universidade Nova de Lisboa sobre o programa Um Quarto. E esse programa, o quarto, é interessante porque Lisboa é uma cidade que enfrenta muito a majoração do preço da habitação, sobretudo diante da pressão do capital internacional. Então, Lisboa transformou-se numa cidade objeto, né, de desejo de muitos ricos, né, e capitalistas da área de habitação em termos mundiais. Então, ao andar pela cidade de Lisboa, não raro encontramos prédios que estão sendo reformados para abrigarem lojas de caráter internacional, né, ou mesmo o que eles chamam lá de alojamento local, né, e também hotéis. É uma cidade que tem se transformado bastante, e há reflexo disso justamente na capacidade da população lisboeta de consumir esse produto que termina sendo um produto dentro do capitalismo, que é a habitação. Aqui. Então, aqui é o seminário permanente do qual eu fiz parte, né, de investigação da SIX Nova, foi em 2 de dezembro, em que apresentei uma visão do programa Minha Casa Minha Vida entre a financiarização e o direito. Então, uma reflexão sobre os efeitos, né, do programa Minha Casa Minha Vida, que é uma política pública habitacional, mas também é encarado como uma política pública econômica, se assim pudermos dizer, né? Política pública econômica, é uma política econômica anticíclica, que vislumbrava justamente trazer externalidades econômicas positivas ao país, a partir do investimento, né, nessa área setorial, então, produção de emprego e renda, né? Então, é um programa não somente que lida com esse aspecto social, mas também trata-se de uma política econômica anticíclica. E há muitas críticas em relação a isso, né, gestadas pela literatura, né, no Brasil, sobretudo oriunda de Raquel Ronick, Bonduque, Silva, etc.
Então, o levantamento do Parque Habitacional Lisboeta foi algo importante na experiência. Meu professor, orientador de Lisboa, Gonçalo Antunes, ele me levou para visitar o Parque Habitacional Lisboeta, ou seja, esse parque habitacional de habitação de interesse social, que, na perspectiva, justamente, na qual eu trabalho, é aquela habitação que é produzida em parte ou totalmente pelo Estado, ou seja, há subvenções econômicas para que aquela habitação seja produzida e endereçada às classes populares. Então, pude perceber justamente questões relativas à morfologia. Tínhamos lá casas, né, horizontais, também passando por prédios verticais, né? Tínhamos aí diversas tipologias, né, como eles chamam lá, de T0, T2, T3, ou seja, apartamentos que tinham 3 quartos, né, 2 quartos, ou casas horizontais que tinham 2 quartos, etc. As fontes de financiamento foi importante também levantar. A promoção direta, que são chamadas de apoio à pedra, e as de promoção direta são chamadas de apoio à pessoa. Então, na experiência portuguesa, tal como na experiência brasileira, como pude notar, a majestade do chamado, da chamada promoção direta, que é justamente apoio à pessoa. No que consiste isso? Consiste em o Estado lançar a mão de algum tipo de subvenção econômica à pessoa para que ela adquira o imóvel ao mercado. Então, no caso da minha tese de doutorado, que é justamente levantar a percepção dos beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida faixa 1, estou trabalhando com aquela população que tem o imóvel quase que totalmente subvencionado pelo Estado. Na experiência do Minha Casa Minha Vida 1, está até 90%. Na nova edição do Minha Casa Minha Vida, já se possibilita que esse imóvel ele seja totalmente subvencionado pelo Estado. Então, não raro, né, esses programas, se há uma crítica em relação a isso, eles terminam por justamente se associar ao setor privado para que haja a produção dessa mercadoria, que é a habitação, e as pessoas, a partir de uma subvenção econômica do Estado, passem a comprá-los e acessá-lo via mercado. Entretanto, a experiência portuguesa também mostra que há uma produção, né, de habitação que é gestada pelo próprio Estado. Então, aquela habitação que é justamente dirigida ao que chamamos de aluguel social, né? Então, a gente pode perceber, a partir disso, algumas diferenças e semelhanças, né, nesse processo, né? Como pude colocar anteriormente. Né? Então, aspectos positivos. Né? Aspectos positivos, justamente a experiência de ir a outro país, lidar com outras pessoas que estão, né, numa situação na qual conseguem adquirir informações de variados setores. Entendo que hoje com a internet a gente tem uma facilidade maior em relação à aquisição de informações. Entretanto, isso é muito mais compreensível quando a gente tem essa experiência local de ir a outro país, sobretudo do norte global. E há toda uma discussão que a gente pode também levantar sobre o porquê do norte global ter mais essa facilidade, né? Ou seja, é importante também levantar isso com uma criticidade. Mas quero dizer que quando vamos para uma cidade como Lisboa, que também devemos colocar, a cada sul o seu norte, né? Ou seja, a gente está falando do norte global, mas estamos falando também de uma periferia do norte global, da cidade de Lisboa, que é uma cidade relativamente pobre, sobretudo se compararmos a outras cidades, né, da Europa, embora seja uma capital. A gente vai poder perceber que há redes científicas que congregam vários e vários países da Europa, não somente da Europa, como os Estados Unidos, né, da Ásia também. Então, não raro, eu estive em momentos em que se falava inglês, né, que se falava espanhol, que havia pesquisadores de outros locais, né. Então, uma experiência muito rica nesse sentido, né. E também ganhei um livro do meu orientador, esse catatal aqui de umas 600 páginas, que consegui lê-lo completamente lá em Lisboa. Foi uma experiência muito bacana. E é um livro que ele trata das políticas de habitação em Portugal, ou seja, levantando 200 anos de política habitacional. Então, é uma riqueza de detalhes enorme, estabelece uma descrição dessas políticas habitacionais e também faz uma reflexão sobre o matriz ideológico dessas políticas. Então, ele divide políticas de esquerda, de direita, que são ali levadas a cabo, né, na história portuguesa. E há algo interessante, né, que termina sendo levantado no livro dele, que foi partidos de direita, na experiência portuguesa, que mais produziram habitação social no país. Ou seja, é algo interessante, porque imagina-se que partidos de esquerda tenham mais interesse nessa produção de habitação social, né?
Aspectos negativos, eu diria que a questão do tempo, né? Fiquei apenas 3 meses lá, e talvez mais tempo levasse ao desenvolvimento de uma pesquisa mais robusta, né? Entretanto, para uma pessoa como eu, que sou muito ligado à minha família, tenho minha filha, então para ficar mais tempo distante dela seria algo difícil, né? Então, a depender também do tipo da pessoa, ficar mais tempo pode ser uma questão que não haja tantos problemas, né? Há pontos de melhoria no processo do PTC-CAPS, né? Acredito que é importante que se torne mais íntima a relação entre o orientando que participa do PTC na universidade e o departamento. Acho que é importante que isso ocorra de modo a aprofundarmos essa cooperação e internacionalização de grupos de pesquisa, né? Então, é isso. Queria, antes de terminar, apenas deixe-me mostrar algumas fotos que tenho aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver, porque não estou vendo agora. Não estou os vendo agora. Estão conseguindo ver a foto? Sim. Sim, ok. Então, temos aqui, né, algumas fotos. Essa foto de Chelas, que é um bairro relativamente pobre da cidade de Lisboa, em que há essa habitação social produzida pelo Estado português, parcial ou totalmente. E é interessante, especialmente para alguém que veio do Nordeste como eu, da cidade do Recife, em que possuímos aqui os chamados prédios caixão, que foram produzidos não somente no Recife, mas também no próprio Rio Grande do Norte, né, na Paraíba também, que trata-se de um processo construtivo que consiste em colocar a estrutura do edifício sobre tijolo. Então, não existe a fundação, é o próprio tijolo, né? E aqui no Nordeste se utilizou aquele tijolo de 6 furos, que não é um tijolo próprio para a fundação, existe outro tijolo próprio para a fundação, que não foi utilizado. Então, de modo a cortar custos, se utilizou bastante esse tijolo aqui na cidade do Recife, Olinda e outras cidades da região metropolitana do Recife, que terminou ocasionando o desabamento de muitos edifícios aqui, né? E é interessante vermos esse edifício também sob a luz estética, né? Então, verificar que como alguns edifícios como esses, que são orientados para a locação social, aqui no Brasil, especialmente aqui na cidade do Recife, imagino também Natal, João Pessoa, esses estados, né, do leste brasileiro, seriam prédios facilmente vistos como de classe média. Não diria nem mesmo classe média baixa, mas classe média. Aqui temos Chelas também. Podemos ver que são prédios, né, via de regra, com 5 andares, né? E eles são integrados ao tecido urbano, que é uma coisa interessante, e que é algo para a gente pensar aqui no Brasil, ou seja, a gente subvenciona a habitação pública, entretanto, terminamos por produzir o que se pode chamar de arranjos fortificados habitacionais, né? Ou seja, locais em que as pessoas vão morar, mas lançam mão de toda uma fortificação, né? Quero dizer com isso, os habitacionais de classe média, média alta aqui no Brasil, que são dotados de guarita e de muros altíssimos. E é curioso perceber como mesmo habitacionais endereçados às classes populares, elas terminam por emular, reproduzir essa lógica, né, de fortificação, né, habitacional, né, que é uma coisa interessante. E na experiência portuguesa, eles são integrados ao tecido urbano. Então, eu como ser humano, um indivíduo que vai visitar Lisboa, posso pegar um carro, um metrô, um ônibus e ir visitar esses habitacionais, tirar fotos, etc., né? Tanto que o fizemos. Aqui no Brasil, para que eu vá em busca dos habitacionais, sobretudo os que foram produzidos pela Minha Casa Minha Vida, e adentre neles, eu preciso de uma autorização, de um relacionamento com lideranças, né, de moradores, para que possa entrar naquele local, né? E aqui temos mais exemplos de Chelas. Aqui o Casalinho da Ajuda, que é nos anos 70, se não me engano, se não me falha a memória, segundo o professor Gonçalo, é dos locais que, na perspectiva lisboeta, é dos mais violentos na cidade de Lisboa. Então, se me lembro, o máximo que poderia também ocorrer seria alguém me oferecer haxixe ou algo do tipo. Então, comparativamente à violência que experimentamos no Brasil, não salta aos olhos.
E aqui as tradicionais, né, roupas, né, penduradas no varal, também foto Casalino ajuda. Aqui já é o bairro de Alvalade, é um bairro, né, nobre, né, em Portugal. Então as casas aqui, né, as habitações, elas vão possuir cerca, assim, em média, 500 mil euros para cima. Então é um preço muito alto, né, inclusive para a realidade portuguesa. Portugal é um país cuja renda, né, fica na média entre 800 e 1.000 euros. Então, muito da população portuguesa termina por receber o salário mínimo, que lá ronda os 800 euros. E, como disse anteriormente, eles estão competindo com o capital estrangeiro. Então, não raro, ingleses compram casas em Lisboa, né, chineses. Havia, inclusive, há inclusive a discussão sobre turistificação em Portugal, que traz um efeito deletério, né, na majoração de preços na cidade. Então, as habitações terminam, justamente pela lógica capitalista, a aumentar muito o seu preço, de modo que torna-se incompatível com a renda portuguesa. Houve também uma prática portuguesa, em termos de política pública, no congelamento de aluguéis por décadas, né, na cidade de Lisboa. Então, eles estão enfrentando dilemas em relação à provisão habitacional, que são diferentes também dos que enfrentamos aqui na cidade do Recife, também em outras cidades brasileiras são marcadas pela desigualdade, né? Aqui, na cidade do Recife, ainda temos palafitas, né? Ainda temos pessoas vivendo em locais que não dispõem de esgotamento sanitário, né? Então, é importante também levar em consideração essas proporções, né? essas diferenças. Aqui o bairro do Arco Cego, que é uma das primeiras experiências, né, de habitação social lá na cidade de Lisboa, que também foi um bairro que foi gentrificado. Então, um processo de gentrificação enorme na cidade de Lisboa. Então, bairros que outrora foram produzidos para a classe trabalhadora, hoje são bairros cool, né? Bairros que entraram ali na rota de estrangeiros, ou mesmo de pessoas que têm uma capacidade financeira maior, dentre os habitantes de Portugal, para consumi-los, né? Aqui, né, o bairro do Arco Cego também, próximo a Valade, é próximo à Universidade de Lisboa também, é bem próximo da Nova Lisboa, perto ali da Avenida Berna, né, onde eu assisti às aulas. E é tudo, como eles dizem, né? Agradeço, obrigado, e estou disponível para os questionamentos. Valeu, Fernando, muito obrigado. Vamos passar a palavra para Maria do Socorro e depois de ouvir a Maria do Socorro, a gente abre para intervenções e perguntas. Bom dia a todas e todas. É um prazer enorme, né, voltar a ter esse contato, como o Fernando falou. Todos me ouvem? Sim. Obrigada, professor. E saudades dos colegas, né? A gente se afasta, como o professor falou no começo, é muito solitário, né, a escrita da tese, e voltar aqui e cumprir, né, uma das prerrogativas do doutorado de sanduíche, como o Otávio bem deixou claro, nós precisamos trazer, né, essa experiência, como o Fernando bem apresentou aí a experiência dele. E eu vou fazer, então, a apresentação também, só que eu estou desacostumada há tanto tempo sem usar aqui. Espera só um minuto que eu já apresento o material. Está tudo ok, né? Então, meu nome é Maria do Socorro Valentim, né? Sou professora da UFRN há 21 anos, atuo no campus de Caicó, no SERI, sou professora de contabilidade, visto a UFRN não ter doutorado em contabilidade, e especificamente a minha área ser contabilidade pública, né, que não seria contemplado num doutorado. Normalmente o doutorado ele versa sobre contabilidade privada. E então eu vim para o programa de pós-graduação em Ciências Sociais, né, fazer o meu doutorado em Ciências Sociais. É uma honra muito grande fazer parte de um programa tão bem qualificado, né, e tive essa oportunidade, sou muito grata ao UFRN, à coordenação da época do
do nosso programa, que disponibilizou essa oportunidade de doutorado sanduíche, né, pelo PDSE CAPES. Tivemos a felicidade, o Fernando e eu, de termos uma bolsa de 6 meses, e tanto ele como eu escolhemos 3 meses. Acho que, na verdade, o Fernando queria passar 6. Eu fiquei com 3 meses, Fernando com 3, e tivemos essa experiência juntos, né? Eu passei de novembro a janeiro, na verdade, eu estendi até 15 de fevereiro para organizar a volta. Porque, a priori, eu quero, primeiro, agradecer bastante, né, por essa oportunidade, mas, ao mesmo tempo, alertar para quem tem esse interesse de que parece fácil, mas é muito burocrático, e o período curto, como o Fernando falou, ele é complicado pelo seguinte: tem a adaptação quando a gente chega ao país, né? Tem uma adaptação, então a gente pensa, não, eu vou fazer 3 meses de pesquisa. A gente não consegue fazer os 3 meses de pesquisa, porque é lenta essa adaptação, né? Então, eu sou orientanda do professor Carlos Eduardo Freitas, e tive como co-orientador o doutor Marcelo Camerlo, da Lisboa, né? Do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. O instituto é esse aí, no Instituto de Ciências Sociais, funciona esse prédio inteiro, né, que vocês estão vendo, ele funciona o instituto. No primeiro contato, né, com a Universidade de Lisboa... Licença, Socorro, não está passando o slide também. Nossa, então deixa eu parar. Tentar novamente. Agora foi, agora está no 3. Se você clicar ali na esquerda, vai. Foi? Eu estou olhando no celular e não está indo. Estava acompanhando pela... Se você clicar no ícone à esquerda, aí passa para a gente. Você quer colocar no 2, né? Aí se clicar lá no 2, na esquerda... eu estou tentando aqui. Não foi. Eu vou fazer como o Fernando, exibir a tela cheia. Não estou conseguindo. Agora sim, né? Foi. Pronto. Então, por que eu escolhi a Universidade de Lisboa, né? É a maior universidade de Portugal, né? E uma das maiores da Europa, né? Pelas pesquisas que eu já havia feito, ela tem uma diversidade muito grande, né? De formação, né? E promete, né? Ela procura, busca, né? Essa experiência de intercâmbio, né? Ela tem aceita esse compromisso, né? De trabalhar para que Portugal, para que Lisboa seja uma das grandes cidades, né, referência em cultura e ciência. E aí ele recebe cerca de 9.000 estudantes por ano, né? Quase 20% do total de estudantes de mais de 100 países, para que faça esse intercâmbio, faça essa construção, né, na própria cidade de Lisboa, a partir dessa universidade. Né? Então, me interessei bastante. O Instituto, ele também é referência, Instituto de Ciências Sociais da Lisboa, né? Ele é uma instituição que já trabalha com investigação, com formação avançada, e esse diálogo da ciência com a sociedade nos diversos domínios, né, das ciências sociais. E eu vi que tinha uma cena, que tinha uma investigação muito boa na parte de participação social, né, que é o meu tema da pesquisa aqui no Brasil. A minha pesquisa no Brasil é sobre participação social no Nordeste, né, especificamente na região onde eu moro, fazendo parte da interiorização da política de pesquisa da UFRN, né? Eu moro no Seridó, Potiguar, e aqui a gente tem algumas características que diferenciam, né, essa região do restante do Nordeste. E eu vim investigar a participação social aqui no Nordeste. E aí fui buscar, né, características de participação social em Portugal, que a gente pudesse ter alguma coisa aqui, né, no nosso sertão. E esse Instituto de Ciências Sociais, ele tem, né, esse marco de excelência, né, e de
trabalhar com inovação científica. É um instituto muito antigo, certo? E tem uma identidade muito própria. Essa missão do Instituto de gerar investigação inovadora de craveira internacional e relevância global sobre desafios multifacetados do mundo contemporâneo me chamou, né, então, a atenção como eles trabalham não apenas no contexto europeu, mas também no contexto africano, tendo no Instituto orientadoras que trabalham especificamente com trabalhos africanos, né, latino-americanos e asiáticos. Então, eu disse, então, eu vou lá, né, fazer minha pesquisa sobre isso. E por que eu fui fazer o doutorado de sanduíche, né? Porque me chamou a atenção. A oportunidade, a hora certa, né? Como eu falei, eu tenho 20 anos de UFRN, só agora estou fazendo doutorado. Porque quando eu entrei, as ciências contábeis, os doutorados, eles são muito recentes, né? Então, abriu-se vaga para entrar com apenas graduação na época, né? 2003, eu fiz o concurso, 2004 eu assumi como professora da UFRN efetiva, e eu tinha apenas graduação. A gente não tem a mesma característica de Natal, não tinha, né? Hoje a gente já com os doutores, alguns professores doutores já no curso, a gente já tem essa formação. E aí nunca foi uma exigência ter doutorado, mas chega uma certa hora que você, né, quer então participar de um programa. E aí foi a hora certa de fazer o doutorado, né, agora, e também a hora certa. Eu estava passando por algumas situações de cunho pessoal, né, e aí eu disse, não, então é a hora certa para eu sair agora do país, aprimorar a minha pesquisa, né, aprofundar e dessa forma conseguir levar a outros níveis, né, a minha tese do doutoramento. Como o Fernando bem falou, existe toda uma burocracia a ser cumprida, existe um distanciamento e falta de informação para a gente tirar o visto, né, para a gente falar, mas para Portugal você não precisa de visto, mas todo mundo faz isso, né, eu tive que pagar para uma empresa que tira visto para a gente, né, para a gente não ter que ir a consulado, porque o visto daqui para quem é do Rio Grande do Norte é tirado em Salvador, né, Fernando, eu não sei se conseguiu tirar no próprio Recife, mas aí, a partir de uma empresa, a gente conseguiu fazer isso, e acabou que se cria uma rede de informações entre os próprios alunos, que existe uma ajuda muito forte, e aí você consegue vencer toda a burocracia e todos os desafios que é participar de um doutorado de sanduíche. Geralmente, no nosso caso, já haviam vários colegas que já estavam lá em Lisboa, né, e facilitou muito a resolver essas burocracias. É estressante, confesso. O desafio de você mudar, ir sozinha, em um país onde você não conhece ninguém, né, é um desafio pessoal, e foi muito interessante. Saber que eu, apesar de já não estou mais na idade que seria normal dos intercâmbios, né, quando o pessoal vai na juventude, mas foi muito gratificante me superar, né, e conseguir vencer esse desafio do intercâmbio, né, do doutorado de sanduíche. Sem falar nas experiências e conhecimentos únicos, né, como o próprio Fernando falou, você ouve falar, mas você não faz ideia do que é você andar por essas ruas de Lisboa sem você estar lá. Eu posso até estar falando aqui, o Fernando já falou, mas você anda por bairros e bairros e não existem muros. É muita segurança, o transporte público funciona cronometrado, você procura no aplicativo, ele lhe diz qual transporte você vai pegar, onde você vai pegar, que horas ele vai passar, e ele não falha. Então, são coisas que só a experiência, a vivência, né, a gente que pesquisa política pública entende realmente estando lá. Então, qual foi o meu plano de pesquisa para essa participação, né? Confrontar essas características da participação social em Portugal com as aqui do Nordeste brasileiro. Como eu falei, eu pedi bolsa por 3 meses e queria investigar essas características da participação social nas instituições deliberativas portuguesas, agora no século XXI, né, para fazer essa análise. E a metodologia, né, uma pesquisa bibliográfica, tive acesso a todas as fontes de pesquisas da ULisboa,
seminários, né, com a linha de pesquisa, os grupos de pesquisa da área, e entrevista com professores do ICS, professores que estiveram solícitos e completamente à disposição para essa pesquisa. O que motivou exatamente é perceber, né, como é que funciona num país de primeiro mundo, né, não tão rico, mas, como o Fernando falou, de periferia, mas que é um país já avançado, né, nas questões econômicas e sociais em relação a um país em desenvolvimento como o Brasil. E exatamente por isso, fazer essa comparação, né, para entender como é que a gente pesquisa participação social no Brasil, por que a gente busca, né, e ver como é que isso funciona em outro país. A minha orientação lá foi o professor Marcelo Carmelo. Ele é um dos investigadores principais do Instituto de Ciências Sociais. Tivemos um primeiro encontro. No momento em que eu cheguei a Lisboa, a gente teve essa reunião em que ele me mostrou todo o instituto, me deu acesso às fontes de pesquisas online, criei senha, então eu tinha acesso a todas as bibliotecas. Existe uma vantagem muito grande na Lisboa, porque os bibliotecários, eles estão disponíveis para você. Se você tiver necessidade de alguma referência que não tem na Lisboa, eles providenciam na Biblioteca Nacional, que inclusive fica ao lado da Lisboa, desse instituto, providenciam em qualquer biblioteca que possa ter essa referência que você precisa. Então, é um diferencial, assim, que não tem como medir, né, como mensurar. E então, o professor Marcelo, no dia seguinte à nossa reunião, ele viria à Argentina, porque ele estava com um processo na Argentina, né, de seminários e etc. E então eu fiquei completamente à vontade e apresentada ao Instituto. Outro professor, que ele, no caso, Roberto Falanga, ele é professor, investigador auxiliar, né, da Lisboa. E ele tem, né, por isso o professor Marcelo já me colocou diretamente em contato com ele, pesquisa já com foco nas inovações democráticas em políticas públicas. E ele era o vice-coordenador do grupo de pesquisa que eu participei dos seminários, que fui integrada imediatamente, né? Então, o professor Marcelo me apresentou o ICS e o professor Roberto se colocou à disposição e me recebeu para participação nos seminários do grupo RIGOP, que era exatamente o grupo que trabalhava em inovação em participação social. Né? Então, esse grupo, coordenado pelo professor José Pedro e vice-coordenação de Roberto Falanga, eu acompanhei e continuo acompanhando todas as sextas-feiras, certo? Exceto algumas que eles, por algum motivo, não podem realizar o seminário. Pode ser participado presencialmente ou online, então eu vim para o Brasil e continuo recebendo o link, né? Por e-mail, toda sexta-feira. Ele tem esses seminários regulares, né, de investigação, tanto dos estudantes em doutoramento, investigadores, bolseiros visitantes, então, todo um grupo, uma rede grande, né? São seminários em inglês, certo? E me deram uma perspectiva muito maior, né, do que eu tinha apenas pesquisando aqui no Brasil. Esse RIGOP, eu tive acesso à primeira, eu cheguei lá dia 6 ou 7 de novembro, dia 15 eu já tive acesso à primeira sessão, né, do seminário, que foi com o doutor Roberto, né, professor Roberto, que apresentou. O que acontece? Inovações, né, na questão da participação social, né, democrática. Uma revisão teórica, né, empírica dos artigos. Foi o meu primeiro choque. Por quê? Porque eles apresentaram o seminário e não constava lá um único artigo brasileiro. Tinha artigos do mundo inteiro, não tinha nada brasileiro. Eu digo, como assim? Não tem participação social, não tem o Brasil. E aí, o que é que me responderam? A gente só trabalha com artigos em inglês. E aí foi minha primeira decepção, né? Se o artigo não for publicado em inglês, não entra para esse estudo. Aí eu, né, já fiquei muito aquele pé atrás, né, do grupo, mas continuei acompanhando, né, e continuo até hoje.
certo? Além de acompanhar o seminário, eu não tive participação em aulas, né, apenas pesquisa bibliográfica e o seminário, e participei de alguns eventos, como, por exemplo, a questão da descentralização de competências nas políticas públicas portuguesas, né? Existe um projeto maior de descentralização em Portugal, com análise de processo, né, de implementação dessas políticas públicas. Nesse congresso, nessa conferência, foram 2 dias, foi tratado exatamente do porquê está tão lento. Se existe, inclusive, orçamento, né, bastante dinheiro, para que seja implementada essa participação mais direta do cidadão. Eles usam muito a questão da escuta, né, da online, né, nessa participação do cidadão. E uma da discussão maior, primeiro, uma das apresentações, tinha um brasileiro, inclusive, né, do governo federal, nessa conferência, desculpe não ter colocado o nome dele agora, mas uma das palestrantes falou, tinha pouca gente desse congresso, a maioria estudantes, e ela disse como participação e onde está a participação, né? Cadê o povo que não veio participar da conferência? Então, a cada nova participação, a gente ia vendo o quão distante, assim, da forma de participação brasileira estava o que eu estava pesquisando, né? Outro evento importantíssimo que eu vi, né, pode parecer apenas uma cerimônia, mas era uma cerimônia de importância tal que foi presidida pelo presidente da República, Marcelo Rebelo, dia 12 de dezembro, em que o professor Antônio Novoa, né, foi, que eles chamam jubilado lá, né, a jubilação, o professor emérito da Universidade de Lisboa, professor Antônio Novoa. Eu vou passar rapidinho aqui pela biografia do professor Antônio Novoa, para vocês terem ideia, inclusive, eu quero, né, ainda não tive oportunidade de achar o discurso que o professor Antônio fez, né, nessa cerimônia, que foi magnífico, né? Ele é referência no Brasil, o professor Antônio Novoa, quem trabalha na área da educação já deve ter visto. Ele foi reitor honorário da Universidade de Lisboa desde 2014, ele né, desde 2014, foi efetivamente reitor de 2006 a 2013, professor catedrático do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, embaixador de Portugal junto à Unesco em Paris, de 2018 a 2021, em que ele fez assim, um trabalho magnífico nessa época, né, como embaixador, doutor em Ciência da Educação pela Universidade de Gênova, em 1986, em História pela Universidade de Paris, e ele é honoris causa, né, devido ao seu trabalho, devido ao seu destaque, a sua importância em diversas universidades, inclusive a Universidade de Brasília, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade Federal de Santa Maria e a Universidade de São Paulo, certo? É professor honorário da Politécnica de Macau, na China, e presidente da Associação Internacional de História da Educação. Então, são eventos, são participações desse meio acadêmico que diferenciam, assim, muito a experiência. Foi uma experiência muito importante para mim, essa apresentação. Além da pesquisa que eu desenvolvi junto ao Instituto, né, como eu já falei da questão da dificuldade, né, de não encontrar as mesmas relações de participação social nas referências que eu estava trabalhando, eu procurei, né, através do professor Roberto Falanga, me indicou outras fontes de pesquisa. E aí, sim, a gente tem a rede de autarquias participativas, né, que aí ela tem uma estrutura colaborativa que reúne as freguesias e municípios, tentando exatamente desenvolver formas de participação social em Portugal. E a oficina, que também é esse espaço de construção e desconstrução de realidades, para que eles consigam fazer, planejar e avaliar e promover essa democracia participativa. Então, são 2 entidades que eu procurei e que hoje eu tenho como referência na minha pesquisa em Portugal. Quais foram as contribuições da pesquisa, né? Então, pesquisar sobre desenvolvimento social, estrutura de participação, a gente tem bastante pesquisa. E eu queria exatamente conhecer como é que isso funciona em países desenvolvidos, né? Para comparar com como a gente está fazendo aqui ainda, buscando essa participação social. E aí é onde você vai encontrando, eu vou passar rapidamente esses slides, porque o tempo já está acabando, como diferencia e como a gente vai encontrando
referências, né, de por que é diferente. Então, alguns autores, eles falam, a cultura política é diferente. Então, ela tem uma influência direta nessa participação, né, e no engajamento cívico do cidadão com essa participação, né? Então, as formas de participação, elas não precisam ser, como foi no Brasil, institucionalizadas, criadas a partir de legislação que obriga a participação social, né? Então, o civismo da população mais bem evoluída, digamos assim, né, socialmente e economicamente, ela tem um contexto diferente, né? E aí realmente não existe a fragilidade institucional dos países em desenvolvimento, então não precisa se instituir conselhos como aqui no Brasil. Né? Existe segundo Putman, né, existe uma confiança maior nas instituições, né? Então existe uma diferenciação, né? Principalmente Portugal, por exemplo, tem a forte presença do bem-estar social, né? Uma questão consolidada que é gritante, que a gente vê nas ruas, a segurança pública, o transporte público, a limpeza urbana, então, as escolas, é visível, né, as políticas, né, o estado de bem-estar social. Existe, né, a diferença dos modelos de governança e participação, com certeza, diferenciadas para esses países, né? Não precisa de haver os conselhos, né? A própria formação do Estado, diferenciada, e os instrumentos de participação vêm concomitante a essa trajetória, né, de formação histórica e contexto histórico, político institucional. Né? Então, não havendo essa necessidade, né? E aí, essa ausência desses conselhos, né, que foi notada com a principal deficiência que a gente notou, né, essa ausência desses conselhos gestores em Portugal, eu não encontrei os conselhos gestores lá, né, foi buscar. Então, essa correspondência não tem Nordeste, né, com ela. E pode exatamente ser interpretada a esse nível elevado de desenvolvimento social e econômico dos países já desenvolvidos, né, que favorece a cultura de participação mais informal, baseada na confiança, né, da participação, menos institucionalizada. E como eu vi lá pessoalmente, inclusive no congresso que eu participei, a consulta online, né, é mais usada, muito embora exista estudo para melhorar essa participação, né? E teve inerente a uma experiência dessa, tem um intercâmbio cultural, né? Vivenciar todos esses aspectos das políticas públicas que a gente vê, a questão cultural, social e cultural, de você visitar restaurantes, bares, shoppings, museus, palácios. Então, os monumentos históricos, né, que você vê lá, que por a gente é um lado, por eles é outro, né, a questão da colonização, né, que a gente encara tudo lá, a questão da antiga Europa, dos mouros, né, que a gente vivencia, é fantástica essa experiência, né? Conviver com a população local, eu fiz questão de fazer amigos, eu tenho hoje verdadeiros amigos portugueses. A nossa linguagem portuguesa já difere bastante, né, em alguns aspectos da linguagem deles, e aí é muito interessante você conviver, né, foi de um agradecimento único. Para enfeitar, né, tudo isso, eu trouxe algumas fotos, né, do intercâmbio cultural, né, visitei alguns murais, são mural cumprir, que eles falam. Esse mural, especificamente, ele é composto, cada azulejozinho desse foi feito por um artista diferente, né, e ele foi feito e distribuído por Lisboa, por Lisboa e pela cidade do Porto, em comemoração aos 50 anos do dia 25 de abril, né, da Revolução dos Cravos que eles tiveram. E vejam que é em forma de cravo, né, se vocês notarem, e cada peça dessa é uma mensagem, né, para lembrar de tudo que se comprometeram a cumprir nos 50 anos, né, da Revolução, na época da Revolução. Também nós aproveitamos e conhecemos outras cidades, né, eu fui até Braga, a gente faz um intercâmbio religioso também, existem muitas catedrais, muita história, né, religiosa, e locais belíssimos. Esse é o Santuário Bom Jesus do Monte, em Braga, que eu tive a oportunidade de conhecer também. Na cidade do Porto, eu conheci a prefeitura, isso eu coloquei para ilustrar
como a cidade do Porto, ela é muito, muito histórica, tudo lá é muito bonito, tudo é como se fosse um museu a céu aberto, né? A própria prefeitura do Porto, ela é um monumento, eu nem sei, histórico lindíssimo. A ponte Dom Luís I, né, uma das pontes mais lindas do mundo, na cidade do Porto também, né? A gente teve a oportunidade de passar 2 dias na cidade do Porto, conhecer bastante da história, né, e da cultura do Porto. O Santuário Nossa Senhora de Fátima, para quem é católica como eu, não podemos deixar de visitar, né, em Fátima, Portugal. O Cabo da Roca, em Sintra, né, nós fomos, e eu botei o pôr do sol porque o extremo ocidente da Europa continental, né, o ponto mais ocidental da Europa, esse ponto que a gente conhece, que a gente vai a Sintra e conhece, né? E por último aqui, não mais importante, a Praça do Comércio, em Lisboa, né, que eu estive com o colega Fernando, e gostaria muito de agradecer a todos pela oportunidade, fico disponível para as perguntas. Obrigada, gente. Valeu, Socorro, muito obrigado. Vamos agora abrir um espaço, então, para as perguntas, curiosidades, intervenções do público. Aqui o Luiz pediu a palavra, então podemos começar contigo, Luiz. Olá, bom dia, Fernando e Socorro. Então, gente, eu tenho algumas perguntas dessa vez. E aí vocês decidem, assim, quem pergunta, quem responde. Eu vou direcionar para os dois. Primeiro, se o valor da bolsa, né, era suficiente, se dava para viver bem, assim, lá na cidade, em Portugal. E eu tenho uma dúvida, eu não sei, talvez seja até óbvio, mas eu fico com dúvida, assim. Por exemplo, eu, no caso, sou bolsista CAPES. E aí, não sei se vocês eram também, mas, por exemplo, sendo bolsista CAPES, se for para ser doutorado sanduíche, né, e receber essa bolsa, a bolsa CAPES, ela acessa nesse intervalo de tempo que a pessoa está no exterior, está fora? Aí, a outra pergunta também é porque eu já estava vendo no YouTube algumas pessoas que tiveram experiência de doutorado sanduíche, inclusive em Portugal, só que especificamente na Universidade de Coimbra. E era uma menina, e ela falou que tinha que pagar uma certa mensalidade também à universidade. E aí eu queria saber se na universidade onde vocês estavam, se era pública, ou se vocês tinham que também desembolsar alguma coisa por fora, além da bolsa que vocês recebiam para custear. E queria saber também se demorou muito ali do tempo de período de inscrição para finalizar tudo, assim, quanto tempo vocês tiveram para organizar tudo isso? Se foi muito corrido? E qual a parte mais difícil, assim, desse processo? Basicamente, essas são as minhas perguntas. E Socorro? Acho que tem uma pergunta da Ana Paula também. Bom dia, gente. Inicialmente, eu gostaria de agradecer tanto o programa por organizar esse evento e hoje quero agradecer tanto a Socorro quanto o Fernando pela apresentação. E eu vou pedir até desculpa pela minha pergunta, porque pode ser uma coisa bastante óbvia, mas, enfim, aproveitar justamente que uma das indicações que o Fernando pontuou seria justamente entrar em contato com as experiências dos colegas, aí eu vou aproveitar o espaço para isso, que é no sentido de que quando você vai para outra universidade, vai fazer o doutorado de sanduíche, você vai ter um outro orientador, orientadora, um co-orientador, né, no caso, ou co-orientadora. E aí eu queria saber para vocês como é que foi essa experiência de ter mais de um orientador ou orientadora nesse processo, o impacto que teve na escrita de vocês e como essa orientação quando vocês retornam para a universidade de origem. E aí eu queria meio que escutar como é que foi para vocês tudo isso, se teve impactos positivos, negativos, o que, enfim, vocês se sentem à vontade de relatar. Sobre a bolsa, posso falar, Fernando? Oi, Socorro. Pode? Sobre a bolsa, você não pode receber 2 bolsas CAPES ao mesmo tempo, nesse caso, tá? Só a Bolsa do Brasil fica suspensa enquanto você está recebendo a Bolsa CAPES para doutorado de sanduíche. Primeira questão foi essa, né?
Pode ficar à vontade, Fernando, para responder as outras. Isso, como o Socorro disse, você tem que abrir um processo junto à CAPES e deixar a sua bolsa em stand-by, caso você seja bolsista da CAPES. Então, você só pode perceber a bolsa do PDSE desde que você esteja com a sua bolsa, né, em stand-by. Né? Em relação às outras colocações que ele fez, qual é o nome dele? Luiz Ferreira, né? Isso, sobre se o valor da bolsa ele é suficiente. Sim e não. Por que sim e não? Depende do lugar onde você for ficar. Então, em Portugal, por exemplo, você tem uma crise que justamente que me levou a ir para Portugal para estudar, porque há muitas vezes descolamento entre o preço e a renda da população portuguesa. Então, para a gente que recebia uma bolsa de 1.400 euros, nós éramos vistos para a média da população portuguesa com pessoas de uma boa renda, porque as pessoas em Portugal, a maioria delas, justamente ganham um salário entre 800, né, e 1.000 euros. Então, se tu ganha acima disso, ou seja, 1.400 euros, já é uma boa quantidade de renda, né? Para além do fato de termos ali um adicional por conta da cidade ser uma cidade de alto custo, que é de 300 euros. Então, ao final, tínhamos ali 1.700 euros. Então, para a realidade portuguesa, a bolsa ela é muito boa, especialmente se você for sozinho, sem família, e conseguir alugar o que eles chamam de T0 ou T1. O T0 é um apartamento kitnet, ou seja, a união entre a sala e a cozinha e as outras dependências. Um T1 já vai ser justamente a diferenciação entre essas dependências em um quarto à parte, né? Então, T0, T1, dependendo do local, você vai encontrar por 300, 400 euros. Se for num local mais nobre, aí já vai para 700, 800 euros. Mas a bolsa, caso vá sozinho, seja uma bolsa de 1.700 euros, já é suficiente para a realidade portuguesa. Entretanto, imagino que outros estudantes possam se interessar em não ir para Portugal, ir para outros países. Então, se, por exemplo, você for aos Estados Unidos, por exemplo, a Universidade de Berkeley, na Califórnia, ou alguma cidade tipo Pasadena, ali na Califórnia, ou mesmo for para a Europa, na realidade francesa, alemã, aí já vai ter uma dificuldade muito maior em relação à renda, né, e você conseguir arcar com os custos, né, relativos à estada no país estrangeiro, né. Em relação ao processo, Socorro, se me permite dizer, acho que foi cerca de 3 meses, acho, não, Socorro? Entre a publicação de edital e aí participar de todos os processos burocráticos, consistia em enviar documentação, e aí vai e volta, né, aquela coisa toda, o pessoal da CAPES pede mais informação, você envia. Então, acho que foi coisa de 3 meses, se não me engano. É isso, a burocracia ela é toda via sites da CAPES, né, tem o linha direta que você conversa, e você deposita documentos, etc. Para conseguir o visto, você tem que ter já determinadas coisas, tem que ter a carta da CAPES, então o visto é uma das últimas fases. Você já tem que ter um local, pelo menos provisório, para ficar em Lisboa. E sobre a questão da Bolsa, assim, Lisboa é uma das cidades mais caras do mundo, devido àquela questão que o Fernando falou, da migração de pessoas ricas para lá. Então, ela é cara não só a habitação, é cara a alimentação. E aí, o que acontece? A bolsa é suficiente por causa do dinheiro extra. Eu, por exemplo, morava em Alvalade, como o próprio Fernando falou, por uma decisão minha de ficar perto do instituto, né? Dava para ir a pé, era menos de 2 quilômetros. E, gente, o clima favorece você andar a pé para todo lugar lá. Tá? Tem um colega, inclusive, que estava lá, da CAPES também, que ele andava Lisboa inteiro a pé, ele não usava metrô, ele só andava a pé, porque o clima favorece, as distâncias favorecem, mas o custo de vida é alto em Alvalade. Então, aquela questão da adaptação que eu falei também é isso, você chegar e entender esse funcionamento para que você possa passar um mês com a sua bolsa, porque se você não conhece, você acaba pagando mais caro ainda, né? Então, é suficiente a bolsa. É tranquilo, inclusive tem estudantes que aproveitam a própria bolsa, ainda conhecem Espanha, Itália e por aí vai, né, fazem uma economia extra e conseguem até viajar. Então, não tenho medo. A bolsa, inclusive, eu acho até que eu reajuste, não tenho certeza, mas dá sim, tranquilo. Sobre a outra questão do Luiz, se as universidades são pagas. No caso da gente, tanto a Universidade de Lisboa quanto a Universidade Nova de Lisboa, que é chamada Universidade, a Novos no caso, né, ela surge após a democratização de Portugal, são universidades públicas, então não havia nenhum tipo de taxa, ou propina, como eles chamam lá. Então a gente não precisava despender mais renda para pagar a universidade. Entretanto, a depender da universidade para a qual você vai haver a necessidade de justamente
pagar essas taxas, né? E também depende da maneira como você vai experimentar o PDSE, porque por exemplo, no meu caso, eu assistia aulas. Então, toda semana eu tinha aula do meu orientador. Às vezes tinha 3 dias de aula, se sempre se me lembro. E tem casos em que, quando há justamente essa questão relativa a assistir aulas, né, há uma taxa, né, ao menos foi assim que algumas pessoas do grupo do qual a gente fazia parte, no Socorro, colocavam, que aí vai depender da experiência que você tenha, né. E aí, já me adiantando, Socorro, já passando para a próxima questão, que foi da Ana Paula, se não me engano, foi isso? Isso. Ana Paula, né, em relação a como foi a orientação. Olha, a orientação foi muito tranquila. Ter 2 orientadores, ao menos na minha experiência, não houve nenhum tipo de problema. Havia o professor Bosco, que dava todo o apoio necessário aqui no Brasil, e havia o professor Gonçalo, que justamente dava todo o apoio necessário lá. Havia aquelas questões culturais, ou seja, eu, inclusive, antes de ir para a Universidade de Nova de Lisboa, tive uma carta de aceite para a Universidade de Lisboa, que é justamente o instituto para o qual a Socorro foi. E aí terminei optando pela Universidade de Nova Lisboa, sobretudo por conta do orientador, que é o professor Gonçalo, que estuda a cidade de Lisboa e a política habitacional portuguesa há muito e muito tempo. Ele é geógrafo e trabalhou disso, né, a vida inteira. E é um processo do relacionamento com o orientador também, né? Aos poucos, né, a gente vai criando uma certa aproximação, né, com o orientador, que também tem a questão cultural, ou seja, embora falemos a mesma língua, né, há uma diferença cultural que é bastante sensível, ou seja, os portugueses, via de regra, não são tão, digamos, abertos quanto, né, os brasileiros, né? E é curioso, porque eles terminam por fugir um pouco ao estereótipo que a gente justamente atribui aos habitantes do sul da Europa, né, notadamente italianos, espanhóis, que no estereótipo seriam aqueles que falariam alto, abraçariam, muito apaixonados, enquanto os portugueses, via de regra, são realmente mais contidos, né, mais sisudos, né, mais estoicos, né. Então, mas em relação à dificuldade, Ana Paula, realmente não tive. Consegui estabelecer uma relação próxima com o orientador, que acho que foi muito frutífera. Ele eventualmente vai vir ao Brasil também, já tinha vindo outras vezes, ele foi para São Paulo, e quando tinha uma conversa com ele, era interessante sempre passar para ele que o Brasil não se resumia à realidade que ele encontrou em São Paulo, que o Brasil é muito diverso, né, porque muitas vezes, conversando com ele, no Brasil as coisas acontecem assim, assim, assado, ok, acontece também, mas esse tipo de realidade a gente encontra, né, no Sudeste, em São Paulo, né, em outras localidades, tal. E eu terminei presenteando ele, né, 2 livros de autores nordestinos, né? Então foi um do José de Castro, né, e outro do Celso Furtado, né? É importante espraiar, né, a literatura das ciências sociais, né, nordestinas, né? Então acho que em relação a isso, Ana Paula, realmente não teve nenhum tipo de problema, foi bastante frutífera. É uma preocupação, inclusive, que eu acho bom alertar, porque o que a gente pensa, não vai atrapalhar, eu já tinha qualificado, né, então vou para o meu doutorado em São Luís, faço a minha pesquisa, volto. Só que aí, quando eu chego aqui, tendo que me concentrar nessa pesquisa de Portugal ainda, porque os 3 meses lá não são suficientes, eu me deparo agora com um problema, uma encruzilhada. Eu continuo fazendo essa pesquisa de Portugal, mas é a minha tese, eu tenho 1 ano para terminar de fazer minha pesquisa brasileira e escrever minha tese, né? Então, isso é uma questão que eu vou resolver com o meu orientador. A gente ficou stand-by durante o período que eu estava sob a orientação do professor de Portugal, né? E deixei Carlos bem à vontade aqui com o restante dos orientandos dele, e agora chegando a gente está vendo como é que a gente vai inserir essa pesquisa, já que não tinha as características que a gente estava procurando encontrar, e tem essa questão, como escrever, né? Como eu vou escrever, como eu vou... porque um dos documentos que a gente assina esse doutorado de sanduíche não vai impactar no cumprimento do meu doutorado, viu? Eu quero até alertar os professores, coordenadores do grupo, para que isso é muito complicado, porque não tinha como lá, com toda vivência de uma cidade tão diferente, e buscando, né, meio que às cegas e com essa orientação dos portugueses, como o Fernando falou, não é a mesma coisa dos professores aqui, fazer uma pesquisa lá e estar centrada na minha tese daqui do Brasil, não tinha como. Então, eu tive que dar stand-by na minha tese brasileira, né, na minha principal, né, e fazer essa minha pesquisa portuguesa ao mesmo tempo em que o tempo realmente acaba
contribuindo para um problema, sim. Eu acho problemático. É uma questão a ser vista também, como o Fernando falou, na questão de aprimorar esse problema, de você encaixar o doutorado de sanduíche num tempo de doutorado único que você tem, e depois você está dizendo lá que isso não vai impactar. Como? Você é uma pesquisa que você não tinha pensado. Você não tinha pensado isso quando você estava fazendo o seu projeto. Você vai abrir mão de quê da sua pesquisa principal aqui para encaixar esse sanduíche? Está entendendo? Eu quero deixar isso como uma forma dos professores repensarem e ver se a gente pode aprimorar esse tempo de sanduíche. Desculpa, tinha uma pergunta no chat aqui, que era do Luiz Ferreira, que ele tinha feito, que é, na universidade, que língua predominava na comunicação, se o português ou inglês, né? Era português, Luiz, assim, via de regra, português. Efetualmente, né, você lidava com alguém em espanhol ou mesmo em inglês, porque, sobretudo, a pós-graduação lá, ela é bastante internacionalizada, especialmente por conta do programa Erasmus, né? Então, existe o programa Erasmus na Europa, na Comunidade Europeia, né, na União Europeia, que justamente incentiva a mobilidade acadêmica. Então, muitos estudantes, né, da Europa viajam, né, vão para Portugal, vão para Madrid, estudantes portugueses vão para a Itália e assim vai. Tanto como ocorre naquele filme, né, famoso Albergue Espanhol. Então, não raro, né, existe esse melting pot, como eles dizem. Eles usam um termo em inglês, é curioso, né? Ou seja, esse caldeirão cultural, né? Embora se traduzam muitas coisas, uma coisa que me chamou a atenção foi a utilização muito larga, né, muito grande de alguns termos em inglês, né, que inclusive a gente usa em português, muitas vezes, mas eles terminavam por utilizar em inglês, né. Mas é isso. O RIGOP é inglês, os seminários do RIGOP são em inglês, exatamente porque tem participantes de vários lugares do mundo. Ele é um seminário online bem abrangente, então a tendência é ser em inglês. Tinha mais perguntas? Mais alguém quer? A Ana Paula. Se não for contemplada alguma, gente, chama atenção, porque Teria pode ser... mais uma, gente, se tiver tempo. Não sei se Sim. tem mais alguém também. Eu quero fazer um comentário também. Mas pode falar, Luiz. Tá. É que a fala de Socorro agora me deu uma dúvida, assim, que, pelo meu entendimento, assim, doutorado sanduíche, você ia para aprimorar a sua tese, assim, mas pelo que ela falou, como se fosse a pesquisa de tese dela era uma e a do doutorado sanduíche era outra, tipo, assim, não sei, fiquei na dúvida. É porque quando abri o edital, Luiz, a minha tese já estava em fase de qualificação, entendeu? Então, ela não era uma coisa original do meu projeto. E aí, eu fui e tinha que encaixar, porque, obrigatoriamente, lógico, o projeto para doutorado sanduíche é alguma coisa linkando a nossa tese, né? Mas que não necessariamente eu vá usar, porque, como eu falei, eu procurava institutos de participação social que eu não encontrei lá, está entendendo? E aí acaba que eu fiz uma pesquisa maravilhosa, ganho uma experiência não só como estudante, mas como própria professora da universidade, magnífica, né? Mas isso me tirou um pouco da minha tese original aqui, querendo ou não, despendi tempo para isso, né? Só um comentário, desculpa, Gabriel, você queria falar? Não, fala tudo, depois eu falo. Tá. Duas coisas. Uma, eu queria fazer uma correção. Lisboa definitivamente não é uma das cidades mais caras da Europa. Enfim, a gente tem vários índices. Então, inclusive, recomendo que quem quiser fazer o doutorado sanduíche, a gente tem vários sites sobre custo de vida. Então, enfim, com vários índices diferentes, Lisboa está bem atrás de outras cidades como Londres, Berlim, Paris, Lyon, enfim, Zurique, várias outras. Então, vale fazer essa comparação na escolha. E outra coisa é que não necessariamente um doutorado de sanduíche envolve uma pesquisa comparativa. Eu acho que isso é bem importante de ficar claro. Ou seja, você pode fazer um doutorado de sanduíche não necessariamente para abrir um novo campo de pesquisa na cidade onde você vai, mas
por outros motivos, formação de redes acadêmicas, redes de colaboração, desenvolvimento de, enfim, até embora isso seja menos importante hoje em dia, mas até para acesso a bibliotecas ou, enfim, outras coisas, né? Então, não necessariamente a ida para um doutorado sanduíche exige uma transformação da pesquisa, né? E a exigência de uma pesquisa comparada. Vou colocar aqui no chat um dos índices de custo de vida para vocês darem uma olhada. É sempre bom comparar mais de um, mas esse é específico de pessoas que, enfim, estão de escolaridade, né? É um índice colaborativo com pessoas com alta escolaridade que estão mudando de cidade, né? Então, e os critérios, e outra coisa, né, com relação aos prazos, aí é uma determinação da CAPES, né? O programa não tem possibilidade de transformação. Sim, o valor extra, Lisboa é considerada uma cidade de custo alto, mas comparativamente ela tem um custo bem mais baixo do que outros. Né? Isso, relativamente, ela tem um custo mais baixo, sobretudo quando se compara com cidades do Ocidente, do Oeste Europeu, né? Ou seja, cidades ali da França, da Alemanha. A Londres mesmo é uma cidade que seria inviável com a bolsa que a gente tem, bem como cidades californianas, né? Complementando a fala de vocês, eu morei durante vários anos em Madrid recentemente e tenho uma filha morando lá. O aluguel é bem superior a esses valores que vocês acabam de mencionar. Então, por um JK, você paga 1.000 euros por um kitnet, né? 1.000 euros por mês. É difícil, inclusive, achar hoje em dia até por esse valor. Então, de fato, Lisboa, apesar de ter se encarecido bastante nos últimos anos, mas ainda é bem mais em conta do que outras capitais europeias. Estou citando aqui Madrid, que hoje é uma das capitais na moda, mas, e como disse Fernando, se formos comparar com Londres, bom, não tem nem com essa bolsa não tem para morar nem a primeira quinzena do mês, né? Então, são questões importantes a serem pesquisadas também, né? E as perguntas que foram feitas nesse sentido são muito importantes, porque a pessoa tem que, a não ser que tenha outro recurso, outra fonte de recursos, tem que tentar adaptar a escolha do local e da universidade às possibilidades reais que surgem nesta bolsa. E como não há possibilidade de acumulação, se a pessoa não tiver uma outra fonte de renda, essa bolsa pode alcançar em Portugal, mas pode não alcançar em outros locais. E queria apenas aqui registrar uma mensagem que o Fernando tinha me enviado no final de 2023, né, sobre a possibilidade de fazermos um convênio entre a Universidade de Lisboa e a Universidade, a UFRN. Eu estava na época recém tomando, aliás, nem era ainda coordenador efetivo, estava no processo de transição, depois passou batido, e aí eu peço desculpas, mas eu entendo que se você ficou com bons contatos lá, a possibilidade ainda continua em aberto. Aí o ideal seria conversarmos com o pessoal da Secretaria de Relações Internacionais da nossa universidade para ver se de fato já não existe algum convênio marco e caso não exista, qual seria o procedimento. Eu sei que não é uma coisa tão simples, é bastante burocrática, mas para a UFRN e para nosso programa especialmente seria de enorme importância e já fica a dica para futuros bolsistas sanduíche de tentarem estabelecer estes contatos. Não precisa ser feito enquanto estão lá, mas na medida em que vocês tragam informações das respectivas universidades, a gente pode depois tentar fazer, né, selar algum tipo de convênio, de acordo com essas instituições, até pensando na ida de futuros doutorandos ou mestrandos, né, para este tipo de parceria. Então é isso. Otânio, imagino que Isso, para encerrar os trabalhos, é isso? E um comentário só, reforçando a primeira dúvida do Luiz, que a Socorro respondeu, com relação à bolsa, né, a questão da bolsa CAPES, demanda social, ela é suspensa no período que o doutorando está fazendo o sanduíche,
Inclusive, Gabriel acabou de assinar uma, né, Gabriel, para Carly Janiele, que vai fazer sanduíche na universidade, em uma universidade da Argentina, não lembro agora Integração. o nome. E, exatamente, a CAPES já solicitou dela essa declaração de suspensão, caso ela tenha bolsa no Brasil, né, e a gente já forneceu. Então, a bolsa ela não é repassada para ninguém, ela fica realmente em stand-by, como os colegas colocaram, e quando ao retorno ela é reativada, certo? Agora, esses meses se restam dos 48, né? No caso do doutorado, a pessoa não é que depois vai conseguir completar os 48 posteriormente, sino que esses meses dos 48 não recebe, é isso? Isso, exatamente. É como se fosse uma substituição, né? Vai ter 48, mas com tantos meses sendo do PDSE. Isso. E com relação à quantidade de mensalidades, né? É bem relativo, né? Ana falou aí que depende da CAPES, depende também da distribuição que a PPG faz entre os programas da UFRN. Esse último que a gente teve agora, que a orientanda do Anaxuel foi selecionada, ela foi a única inscrita. A gente tinha uma cota de 9 mensalidades e ela pediu 6. Então, assim, tá entendendo como é bem relativo? Na de vocês só tinha 6 para dividir para 2. Então, por isso ficou 3 para cada um. E já aconteceu de ter 12 mensalidades, e aí 2 foram contemplados com 6 meses. Então, é muito relativo, depende da CAPES e depende da distribuição que a PPG faz entre os programas da UFRN. Ai, gente, é só uma outra dúvida, mas pode ser muito, muito óbvio. Peço desculpas pela questão. Mas, no caso, essa questão de doutorado de sanduíche, por exemplo, que ela vai para a Argentina, essa cota de bolsa já é especificado pela... Ai, falei errado, perdão. Pela universidade, o programa ele já vai ter estabelecido quais as universidades que as discentes irão, ou no caso, o discente pode falar, tenho interesse em tal universidade com a orientação de tal e tal professor ou professora, e aí é acordado com o departamento. Quem escolhe é o estudante, não há nenhuma definição prévia do programa, vocês vêm com o pleito, com a demanda da universidade, do orientador, e em função dos recursos que tiver o programa, como disse o Otânio, se define, a única coisa que o programa irá definir, né, fora o fato de validar se a documentação está toda correta, é a quantidade de meses, que vai estar em função do que nós recebermos e da demanda que houver do corpo docente. Chique, obrigada. Esse da Argentina, Ana, por exemplo, ele é muito em sintonia com o que a estudante está pesquisando no seu doutorado. Ela está estudando ali a região da Tríplice Fronteira, e para ela é muito interessante fazer sanduíche lá na Argentina, para complementar, né, a pesquisa. Entendi. Agora, uma dica, eu vou até colocar aqui, se vocês quiserem, olhem os editais passados, eles estão disponíveis no site da CAPES, para já ir pensando para quem vai querer, né, se inscrever. Claro que você não se inscreve para o programa da CAPES, você se inscreve para a seleção do programa, né, do PPGCS, mas para vocês terem uma noção do que é necessário, quais são os documentos. E eu não encontrei aqui agora, mas tem inclusive uma lista com os valores de bolsa para cada cidade. Então depois vocês procuram para saber, né, quais são as cidades que têm esse adicional, enfim. Por exemplo, na Argentina, hoje a Argentina é um dos países mais caros do mundo, mas dificilmente vai estar na tabela como dos maiores valores. Né? Então, uma bolsa desse valor que vocês mencionaram, hoje na Argentina não é fácil viver com esse valor. Tá? Então, de novo, aí essas tabelas nem sempre são atualizadas, nem sempre correspondem com a realidade, então esses valores às vezes dão conta e outras vezes não dão. Podem surgir outras perguntas, outras dúvidas, aí podem nos procurar, podem procurar o Otânio, que seguramente vai poder resolvê-las, e questões mais práticas sobre a vida fora, o dia a dia, etc. Tem aqui a Maria do Socorro, tem o Fernando, vocês devem ter o contato deles, e, portanto, imagino que eles continuarão à disposição para quem tiver outras dúvidas, outras perguntas que não tenham sido resolvidas na manhã de hoje.
Queremos agradecer e muito novamente aos dois, agradecer a presença de todos que ficaram até agora, e agradecer ao Otávio, agradecer à professora Ana, e isso, esperamos poder repetir a experiência em próximos anos. Entendo que foi uma conversa bem interessante, bem rica, e normalmente acontece de ter muita angústia, muitas dúvidas quem vai sair, especialmente quem nunca saiu do país, quem nunca passou por uma experiência semelhante, e, portanto, estes momentos são realmente importantes, né? É isso, gente. Então, podemos nos despedir. Muito obrigada pela oportunidade de dividir, professor. Fica à disposição. Um abraço, professora Ana, professor Gabriel, Fernando, colegas, fiquem bem. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Tchau, gente. Obrigado. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde.